De volta aqui na Rádio Pop FM Curitiba, 1h mais 11 minutinhos. Eu falei que ele ia chegar. Eu avisei vocês que ele ia chegar e ele chegou. Já está lá com live no nosso Facebook. Se você ainda não tá no nosso Facebook, corre lá. facebook.com/popfmcwe. Certo? Eu tô recebendo hoje nos estúdios da Rádio Pop o Luiz Felipe Lestar. É isso mesmo? Tudo bem? Tudo bem? Com essa galera, com essa juventude que está fazendo aí um projeto, acabaram de explicar aqui, é um projeto que se tornou realidade, né? Exatamente. Estudantes de jornalismo. Eu estava também comentando, é o futuro do rádio, realmente é o web rádio que sai da aldeia e vai para o Brasil e para o mundo. Né? Você é um jornalista formado, né? Sou o famoso jornalista diplomado. Exatamente. Como que surgiu essa paixão pelo jornalismo na sua vida? Cara, a paixão pelo jornalismo, a gente que é comunicador, e aí tem essa diferença, você pode ser jornalista formado ou não formado, essa é uma paixão que depende do diploma. Exato. Né? Porque de repente você tá lá desde pequenininho e você tá jogando bola com teus amigos, e em algum determinado momento você começa a narrar o jogo, você já tá fazendo um trabalho de jornalismo. Foi desde pequenininho, narrando futebol de botão, meu pai, minha mãe são comunicadores, meu avô e minha avó também, então uma família de radialistas e de jornalistas. E assim nasceu a paixão, então. Assim nasceu a paixão de família. E qual foi o primeiro trabalho remunerado seu como locutor esportivo? Como que você entrou nessa área? Na área da locução esportiva? Isso, exatamente. Olha, eu volto um pouquinho atrás para voltar fazer um flashback, porque o início de carreira, muitas vezes, a gente tem uma relação que... de fazer uma transmissão de um jogo, mas volto lá atrás, bem lá atrás, e digo que comecei como vocês estão começando, fazendo operação de rádio. Era o operador no tempo de cartucheira. Nossa! E meu pai era comunicador, né? Então algumas vezes o operador saía para fumar um cigarro, fazer alguma coisa, depois eles acabaram se aproveitando de mim, porque eu acabei aproveitando para aprender, e eles se aproveitando de mim para tirar uma folga um pouco mais. Então eu comecei operando em rádios, né? Rádio AM, rádio FM, a cartucheira, colocando lá o vinil, aprendendo a colocar no ponto o vinil. Hoje é essa modernidade, vocês não precisam. Tinha que colocar tudo no ponto certo ali, o vinil, né? No ponto certo. Para narrar futebol eu comecei em rádio. Comecei em Cianorte, minha mãe é médica, minha mãe foi pro interior, eu fui com ela. Eu comecei em rádio, na Rádio Capital de Cianorte, fazendo a minha primeira transmissão, e para facilitar a vida, né? A vida de jornalista é sempre muito fácil. A minha primeira transmissão, gente, foi sem equipamento, foi apenas com uma linha telefônica. Deu problema, pau no equipamento, né? Esse é o jargão que a gente utiliza muito, é o pau no equipamento. E a minha primeira transmissão foi direto na linha telefônica, que ficava na parede. Certo. E o fiozinho do telefone onde eu narrava era curto. Então, assim, olha a situação. Eu acabei narrando praticamente da metade para cá. Da metade do lado direito eu enxergava. Do lado esquerdo não enxergava muito. Cheguei a gritar uma bola na trave. Cheguei a gritar um gol na reação do torcedor ali. Então essa foi a primeira transmissão que eu não esqueço. Faz quanto tempo isso? Bastante tempo. Eu tô na área, eu comecei com 16 anos. Narrando futebol. Na verdade, narrando futebol, tive várias passagens, né? Porque para você começar narrando e terminar narrando futebol desde de moleque, você tem que estar em mercados maiores. O mercado onde eu estava é um mercado onde você precisa ganhar dinheiro, onde você precisa sobreviver. E muitas vezes eu fui migrando, né? Eu fui para rádio FM depois, fui trabalhar sendo comunicador. Então, assim, de comunicação eu comecei com meus... devo ter aí uns mais de 20 anos de profissão. Certo. Foi lá na Rádio Capital de Cianorte. Você é natural de lá, então? Não, eu sou gaúcho. Eu sou do Rio Grande do Sul. Sério? Sou de Porto Alegre. E a minha mãe foi pro interior aqui do estado do Paraná, ela como médica. E eu jogava futebol nessa época. Eu morava, inclusive, morei um tempo no alojamento do Internacional, que era embaixo das arquibancadas. Então eu estava nessa coisa de jogar bola e não. E aí eu acabava mais falando lá do que jogando. E aí a coisa foi me puxando. Minha mãe foi para Cianorte e eu acabei entrando na rádio lá. E quanto tempo você ficou na Capital AM, né? Muito pouco. Eu fiquei muito pouco, depois já fui para Porta-Voz, para ser repórter lá, que também é uma rádio lá de Cianorte.
Aí eu saí, fui fazer um teste em Pérola, numa cidade em Pérola, do lado de Umuarama, tem uma rádio chamada Ilha FM, que é uma rádio bem grande. Aí realmente começou minha caminhada recebendo alguma coisa, porque lá era mais um meio voluntariado. voluntário. E como que chegou o convite pra você trabalhar como narrador esportivo na TV? Migrar do rádio pra TV, foi difícil essa transição? Como que você... Na verdade não, porque como eu tava nessa coisa da comunicação, só que eu queria mais. Eu falei, puxa, eu tenho que ter estudo, eu quero fazer outras coisas. E eu entrei no jornalismo pensando em ser narrador. Né? Então, assim, nessa coisa eu falei, acabei indo para São Paulo, trabalhar na Jovem Pan, trabalhar na Transamérica. E no lado de locutor de rádio FM, eu tava num estágio bom, né? Mas eu não queria aquilo para mim. Eu queria mais, né? Então, assim, para ter mais, a gente tem que estudar. Né? Uma dica, quer mais? Estude, independente se seja curso superior ou técnico, você tem que estar sempre estudando. Certo. Enfim, aí eu vim para Curitiba tentar fazer a faculdade aqui, fiz na Tuiuti, inclusive. E aí eu terminei o curso, olha só, audácia, né? Eu levei uma fitinha, cassete, não era nem VHS, uma cassete, pro Gil Rocha. Tinha terminado de me formar, o Gil Rocha era o gerente lá, grande amigo meu, e eu cheguei e levei para ele, né? Na época, um menino como vocês, assim. E eu cheguei lá com uma fita, ele deu aquele sorriso de canto, né? Assim, trouxe a fitinha. Eu falei, então, eu tô me formando em jornalismo, comunicação social, e eu fiz todo esse tempo, esses 4 anos, para chegar aqui e entregar essa fita. Sim. Aí ele, então tá bom. Aí ele pegou a fita e tal, me recebeu muito bem, mas só depois de um tempo, e eu acabei não insistindo, foi ele que viu alguma coisa em mim, até a gente brinca sobre isso, ele disse que na hora viu que eu tinha potencial. E depois de um tempo eu comecei a fazer uns testes lá. Eu ia lá no campo do J. Malucelli, gravar, o pessoal ia fazer a tomada dos gols que aconteciam ali, e eles ligavam o microfone na câmera para fazer a captação e eles acabaram escutando, né? Certo. Aí, fiz esses testes, passei num tempo, passaram-se 5 anos. Olha essa história. Tempo, hein? Muito tempo, eu já tinha ido para a TV apresentar o Ver Mais aqui da RIC. Comecei com o Ver Mais, inclusive o Ver Mais na época tinha patrocinadores como Carrefour, Lactopurga, depois não sei se tem isso mais, enfim. A gente fez um trabalho bem interessante lá. E um dia tinha acabado de voltar de jogar futebol, os amigos estão em casa, aquela peladinha no final de semana, tava com um meião no banheiro, de frente pro box, louco pra tomar um banho. E a minha esposa chega com o telefone e diz, olha, estão te ligando aqui, parece que é o Gil Rocha. Eu falei, Gil Rocha? Aquele cara lá? Sim. Aí eu pego o telefone e o Gil Rocha, curto e grosso, diz assim, olha, seguinte, eu tô com uma situação que é assim, vai ter um jogo que vai passar no Sport TV, o narrador não está aqui, eu já liguei pro narrador reserva também não tá, pro outro também não está, e só tem você deixou aqui um currículo. Eu preciso que você transmita para todo o Brasil no Sport TV Rede, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Cara, eu nem acompanhava mais futebol. Eu já tava numa outra situação, eu já tava fazendo quadros de humor, eu tava numa outra vibe, né? Eu falei, e eu, cara de pau, né? Eu acho que todo o comunicador, assim, o comunicador é cara de pau. Eu disse, tá bom, vambora, né? Sim. E eu fui pro jogo. E na verdade, sem saber nada, hoje a gente tem que estudar no mínimo umas 2, 3 horas pro jogo. Se você não faz o dia a dia, ainda mais. Você tá preparado na partida. Os narradores que estão me escutando e sabem muito bem disso. Quer dizer, você não vai despreparado, porque senão você fica até inseguro para fazer. E eu não estudei nada. Simplesmente eu tinha que estar lá em meia hora, disse que 20 minutos eu estava lá. Cheguei na portaria do Atlético e o segurança, tinha um outro pessoal querendo entrar ali também, e o segurança já me barrou. E ele, o que você quer fazer aqui, rapaz? Não, vim narrar o jogo aí pro Sport TV. Aí ele olhou assim pra mim, assim, mas não deu muita bola pra mim, virou pro outro, aí você quer o quê? Não, vocês não vão entrar, não, aqui é tal, só entra a imprensa. Eu falei, não, eu vim narrar o jogo, o cara duvidava de mim, né? Sim. Logicamente, o táxi tinha parado no meio do caminho, porque aquele horário que ele tinha me chamado é horário que não tinha mais como chegar no estádio, de uma maneira muito rápida, né? E o táxi parou, não, eu vou correndo, quer dizer, eu cheguei lá, suado, louco,
O segurança disse, ó, meu, aqui não, rapaz, tá louco? Aí veio um pessoal lá da RPC, do Sport TV, que tava ali, foram na portaria, eu acho que já prevendo isso. Sim. Disseram, não, ele veio narrar o jogo. Quem tava junto comigo fazendo os comentários era o Nivaldo Carneiro. E o Nivaldo Carneiro, uma hora disse pra mim, disse, olha, o teu uniforme não chegou ainda, porque o pessoal tava mandando o uniforme, não tinha nada, tava mandando da TV. E o motoboy não tinha conseguido chegar ainda, eu cheguei primeiro que o motoboy. Sim. E o Nivaldo Carneiro olhou assim pra mim e disse assim, olha, cara, você não pode entrar sem uniforme. Eu não sei porquê, hoje tá fazendo uns 40 graus, né? Figura de linguagem, enfim. Tava muito calor em Curitiba, mas eu trouxe uma jaqueta aqui. Cara, eu entrei, minha primeira aparição no Sport TV foi com uma jaqueta, numa temperatura altíssima em Curitiba, com aquela iluminação em mim, aquele pau de fogo que ainda aumenta a temperatura. Eu entrei assim, rapaz, suando. E foi aí que eu ganhei a oportunidade, porque eu fiz devido a essa aparição e de repente o pessoal gostou de alguma coisa ali. Eu ganhei essa oportunidade. Muito mais eu acho que foi naquela coisa, pô, o cara se sujeitou a vir aqui, vamos dar uma chance pra ele. Foi assim a primeira. 40 graus também, Curitiba isso aí é meio anormal também, né? Mas assim, por exemplo, hoje tá um calor diferente, né? Sim. Curitiba tem isso, né? Tem vezes que faz um calor que não é de Curitiba. Aí nesse dia, ou melhor, nessa noite, o jogo foi 7h15 da noite. Tava um calor insuportável na antiga Arena da Baixada do Joaquim Américo para Furacão e Galo. Quer dizer, um jogo Olha que enorme. jogo, né? E eu não sabia nada, rapaz. Eu não sabia nada. O coordenador do Rio, porque quando a gente vai fazer uma transmissão, você tem um coordenador que fica no caminhão com você, que ele tá ali junto com a equipe que corta as imagens, e tem um outro coordenador lá no Rio. Quer dizer, é uma galera que entende de futebol. Sim. Né? Então eles ficam falando no teu ouvido. E os caras foram elegantes, assim. Né? Olha, a gente sabe que você tá numa roubada. A gente ficou sabendo aqui que você, enfim, olha, vai na boa, vai tranquilo. Certo. Meus amigos, quando eu fui assistir o jogo, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Desculpe. Eu voltei a ter este improviso que eu tive no primeiro jogo anos depois. Porque depois eu fui sendo podado, eu também fui vendo o tamanho da situação, né, e eu fui diminuindo. E naquele dia eu tava com uma sensação de eu fazia programa ao vivo, mais pro lado do entretenimento. Então para mim ele foi uma diversão. Mas depois, vendo a seriedade, eu fui até diminuindo a qualidade do meu trabalho, porque, puxa, isso daqui é muito grande, eu não tô pronto. E depois de muito tempo eu voltei a ter aquela tranquilidade e aí um pouco mais solto, que até é a minha característica de trabalhar. Certo. Qual que foi o jogo que mais te emocionou nesse tempo de TV? Depois de você ter passado por essa roubada, que foi o começo, meio que eu acho que deu uma animada pra continuar, né? Cara, os jogos que me emocionaram foram... teve um jogo... Teve alguns, né? Jogo do Curitiba na Sul-Americana. Até eu tenho um que eu coloco no Instagram lá que me emocionou demais. E um jogo do Atlético, quando o Atlético voltou pra Série A. Também. Esse foi um jogo que emocionou bastante também, porque de uma hora para outra eu comecei a falar, alô Série A, e ele me tomou. Sim. Né? E as torcidas são muito, muito fortes e o cara que está fazendo o trabalho de narração aqui, as nossas torcidas são muito apaixonadas, né? Por mais que a gente tenha esse clima um pouco mais gelado, um pouco mais frio, vai pro jogo que tá chovendo. O estádio muitas vezes, tirando do Atlético, é no cimento mesmo. Então não é tão fácil a vida de torcedor. Mas é uma torcida apaixonada. Certo. Felipe, assim, você falou que no primeiro jogo que você narrou, você sofreu um pouco com o calor. E na parte, quando você vai narrar um jogo que tá muito frio, tá uma temperatura bem abaixo, como você age com isso? Bom, é mais fácil, mais difícil? Quando a gente tá mais acostumado, mais acostumado, é mais fácil. A única vez que eu passei frio realmente aqui foi quando eu fui fazer também o teste, antes de fazer essa narração. Ou melhor, depois de eu ter feito esse jogo no Sport TV, o pessoal me colocou para fazer de novo aquela coisa na câmera, como eu já falei, né? Para eu pegar um pouco mais de ritmo. E aí eu fui o dia todo elegante, rapaz. Meti uma camisa, fui lá fazer o jogo, e acho que era um paletó, alguma coisa assim. Rapaz, mas fez um frio, a cabine aberta. Eu passei um frio, os caras me olhavam assim, esse aí é louco, né? Mas tirando isso, foi tranquilo. Certinho. Felipe, eu sei que você tem muita história pra contar, mas nós temos que faturar aqui também, né? Tem que ter isso é importante. dinheiro no bolso, é bom, né? Pra todo mundo, né? Ninguém pode reclamar.
gente vai pro intervalo comercial e na volta, então, a gente continua batendo esse papo super legal e divertido aqui na Rádio Pop FM Curitiba, certo? Combinado? Vamos lá. Intervalinho comercial e a gente já volta, fica na Pop. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Pop FM Curitiba, uma rádio do jeito que você gosta. Agora 1h27, boa tarde. Moca Gastronomia e Eventos, buffet e pratos à la carte. Aqui tem um cardápio diferenciado. Avenida Vereador Toaldo Túlio, 227, Santa Felicidade. Telefone 3501-8600, 3501-8600. Venha para o restaurante Moca. A CarPlace Curitiba tem as melhores ofertas de carros novos e seminovos. Venha nos visitar na rua Santa Bernadette, 1770. Fani 3046-0559. Nossos veículos têm procedência, controle de qualidade e checagem completa do histórico. 99702-1295. CarPlace Curitiba. Agência de Modelos RM Models, Rua Francisco Rocha, 353, ao lado do Pátio Batel. Acesse o Instagram, @RM_modelsmgmt. Ligue 041-3598-7838. RM Models, um novo conceito em modelos. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Pop FM. Está precisando de encanador, eletricista e desentupimentos? A Avenida Iguaçu Serviços tem a solução. Ligue 3089-0859 ou 999-61-3449. Também visite a nossa loja com grande variedade de materiais elétricos e hidráulicos. Avenida Iguaçu, 3885, loja 4, na Vila Isabel. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Labela Pizzaria. Pizzas, comida japonesa, porções e frutos do mar. Atendemos em 2 endereços. Na Eduardo Esprada, 4900. Ligue 3088-4445. Cláudio Túlio, 3228. Telefone 3272-4050. Todos os dias, das 18 às 23h50. MVR Marketing Digital, Rua Francisco Rocha, 353. Produção de sites, redes sociais e publicidade em geral. Ligue 9999 14 987. Faça um orçamento. Aqui toca tudo o que você quer ouvir. Sintonia total com você. Chega de passar frio. C2 Ar-Condicionado. Serviços de infraestrutura, instalação e manutenção de ar-condicionado. Ligue 98422-9850. C2 Ar-Condicionado. Bateu aquela fome? Então venha para o Divina Vina, o melhor hot dog do Campo Comprido. Rua João Dembinski, 689, em frente a Mafrei. Telefone 99633-1172. Divina Vina, o cachorro quente, que é uma delícia. Respeitável público, o circo mais famoso do Brasil chegou em Curitiba, o Circo Vostok. Armado na linha verde próximo a PUC e a Havan do Parolim. Com espetáculos de terça a sexta às 20h30, sábados, domingos e feriados às 16, 18 e 20 e 30. Pop FM, uma emissora que se conecta com o ouvinte através da sua programação musical de primeira. Trazendo muito entretenimento, promoções, informações, sorteio de prêmios, convites, os sucessos atuais e muita interação. Pop. Pop FM. De volta aqui na Rádio Pop FM Curitiba, 1h mais 31 minutinhos. Deixa eu mandar os alôs pra galera que tá participando aqui na nossa live, né? A Michelle Guimarães tá falando grande Luiz Felipe Lestar, esse é fera. O Atsu Alves tá mandando isso aí, Luiz Felipe.
Sidney Leandro, esse é o melhor grande Lestar, orgulho dos paranaenses. Orgulho dos paranaenses, Lestar mesmo? Não sei se eu sou orgulho, eu agradeço o elogio, mas eu tenho um orgulho tremendo de morar aqui, de morar no estado do Paraná, e eu sou gaúcho, nascido no Rio Grande do Sul, mas eu sou um paranaense de coração enorme. Certo, o João Motoski também, grande Felipe, um dos melhores narradores esportivos do Brasil. E vamos pro jogo. Esse é o Caio, o Marcelo Martin falando, e o Alexandre Venâncio, grande Lestar, futuro narrador, emoção da Fox Sport. Olha só. Essa coisa eu acho legal, porque e assim, até uma galera pergunta pra mim, por que você não tá em outros lugares, não tá fazendo outras coisas? Tem muito a ver com projeto de vida, muito a ver com convite, muito a ver com oportunidade, né? Certo. Então são as coisas que podem acontecer, são as coisas que a gente tem que analisar. Já tive alguns convites, inclusive convite recente que eu coloquei, né, até com o Eduardo Abelhô, conversamos, o gerente de esportes da RPC, e ele ele tem uma visão muito ampla do negócio. E eu dizendo, eu não quero ir, eu estou muito aqui. Você, olha, pensa bem. Não foi essa vez, eu preferi ficar. Sim. Né? Mas, enfim, estamos aí. Vamos pro jogo, como diz o outro. Exatamente. Você falou também no blog anterior que você teve uma passagem pelo Ver Mais, né? Rapaz, o Ver Mais é um programa que, para quem não conhece, da RIC. Exato. Eu apresentava esse programa com a Jaqueline Pedroso, que depois se separou e voltou a ser Jaqueline Marques, eu acho. Certo. Esplêndida apresentadora. Né? A gente brigava um monte lá, mas é uma grande amiga. O Ver Mais que a gente apresentava, nós formamos uma dupla lá. Sim. E, rapaz, era receita. Tinha receita, tinha que fazer comida lá, mas eu me atrapalhava inteiro. Acho que isso que dava audiência, rapaz. Isso que dava audiência. Os feinhos sempre dão audiência, né? Sim. Eu errava naturalmente, estabanado, né? E dava uma audiência importante, inclusive. Exatamente. A gente tava falando aqui no intervalo, nos bastidores, que tem equipes de vários canais de esporte que trabalham no mesmo jogo, né? No mesmo equipe na narração. Como que é pra você trabalhar com outras equipes também, outros canais nacionais, internacionais? Você diz com relação a comentaristas diferentes? Isso. Repórteres diferentes? Exato. Quando você trabalha com um profissional há bastante tempo, um comentarista principalmente, né, um repórter, você faz a tua equipe, fica muito mais fácil, porque você já entende como que o profissional trabalha, se fala um pouco mais, tem profissional que fala bastante, tem profissional que fala menos, né? Sim. Isso não quer dizer demérito, porque muitas vezes o profissional que tem uma técnica para saber, principalmente no futebol, na TV, saber o momento de falar é muito importante, né? Porque senão quebra. Você está lá narrando um ataque lá do time tal e o camarada quer comentar, e aí corta aquele embalo da transmissão, e é muito importante. Sim. Porque na TV não é só você narrar, né? Tem muita gente que tá dizendo o seguinte, aqui ó, a audiência tá crescendo. Exato. Ó, se for uma bobagem aí, tá caindo a audiência. Então, se escutar isso do teu chefe, é uma pressão tremenda. RPC Globo, né? Então, o padrão é um padrão muito pro alto, um padrão muito para cima. Com relação aos profissionais, o que diferencia é isso. Um fala um pouco mais, outro fala um pouco menos. Um é um pouco mais gente boa, outro um pouco mais mala. Assim. Certo. E com equipes de outros canais de televisão? Você tá num jogo lá, alguma equipe já atrapalhou? Todos amigos. Não, todos amigos. É muito difícil você... Até porque essa coisa no esporte é um local que tem muita vaidade, né? Tem muita vaidade. Eu nunca vi tanta vaidade das pessoas que chegam para trabalhar em determinado canal e agora, cheguei lá então, agora o negócio vai ser tirar selfie com a marca da emissora. Né? Não é bem assim, né? E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas assim, eu não tenho muito contato, eu sou um cara que terminou o jogo, eu acho certo, sou conhecido por isso. Sim. Terminou o jogo, eu vou embora. Certo. Sobre as perguntas, tem pessoas aqui no estúdio, já o menininho da Pop FM está aqui no estúdio. Espera por aqui, deixa eu só, tá saindo lá. Tá. Felipe, boa tarde. Bem-vindo, muito obrigado pela honra de ter você aqui com a gente. Ter contato com profissionais da tua altura, do teu nível, pra nós é espetacular. Você não faz só esportes, não é mesmo? Não. Você também, a gente vê os seus vídeos, dublagens, enfim. Você também é conhecido por dublar alguns personagens, não é mesmo? Qual foi a sua primeira dublagem, assim?
Na verdade, assim, a dublagem, pra mim, ela é uma coisa que ficou mais na diversão, né? Eu acabei participando junto com o Guilherme Lopes, com a Canja, fui convidado, inclusive, o pessoal da Canja para fazer esse curso de dublagem lá com eles. Sim. E a dublagem ficou mais na diversão para mim. Eu trabalho muito mais com a locução publicitária, Uhum. né? Que ela, algumas vezes ela tem essa questão de dublagem, mas ela está mais relacionado com peças publicitárias do que filmes ou séries, né? Para eu poder fazer isso, além de você ter que ser um ator, né, para poder fazer, você tem que ir para lugares que trabalham com isso, né? Não adianta você chegar e dizer, você vai ser dublador em Curitiba. Pode acontecer, mas você ser um profissional que vai só viver disso em Curitiba, você não vai conseguir. Ao contrário da locução publicitária, que eu gravo para São Paulo, que é o mercado onde eu mais trabalho. Gravo, inclusive, muito pouco para Curitiba, para o estado do Paraná. E gravo mais para São Paulo, que é o mercado onde eu mais atendo na locução, na publicidade. Tem a sua voz também, tá nas vinhetas da CBN de Vitória, né? Eu dei uma pesquisada ali. Sim, eu fiz até em outras afiliadas do Brasil, né? De Goiás, Santa Catarina, sim, mas aí são trabalhos que não são pedidos da empresa. São trabalhos que são pedidos por agência, que me escolhem entre outros profissionais. Quer dizer, não é uma coisa porque eu trabalho na RTC ou trabalhei na RTC que o camarada, pega o cara lá. Não, é uma coisa de uma escolha técnica ali do profissional da voz. Só acabam escolhendo lá, vai você. Escolhendo. Eu fiz pro Game of Thrones, junto uma campanha da Vivo, né? Quer dizer, o Game of Thrones estava na última temporada, eu fiz algumas peças pro Game of Thrones, passando em São Paulo, na campanha da Vivo. Nada, os caras nem sabem que eu narro futebol, os caras não têm nem noção disso. É um outro trabalho, que é a locução, que hoje eu posso dizer para você, não hoje, há bastante tempo, é o meu principal ganha-pão, minha principal renda, e onde eu tô menos tempo do que deveria, me dedicando mais. Certo. Tem galera participando lá, o Marcelo Augusto tá falando que também faz parte de uma web rádio lá em Santa Catarina, a Busca FM. Um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente. Aqui também o Carlos Ricardo, ele que é da outra rádio aqui da região metropolitana de Curitiba, também acompanhei o programa dele hoje cedo, tá? Programa Sinal também, parabenizando todos nós aqui da rádio. E falando que o sonho dele é ser dublador, que ele adora essa arte também. Dublador. Isso. Olha, para você ser dublador, começa assim, você gostando do que faz. É como tem um narrador de futebol que começa narrando com botão, depois joga o FIFA ou o PES, né, que vai lá narrando, ou os amigos na pelada. O dublador é aquele que vai narrando as histórias com os seus personagens, com os bonecos, com as pessoas, né? Então, se ele gosta dessa área, que estude mais com relação a isso, mas pense também. Eu gosto de ser bem direto. Sim. Essa coisa de ficar enrolando o povo, não, vem aqui fazer um curso, porque você vai... Não, você quer ser profissional da área, já imagine que você vai ter que se mudar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, para trabalhar lá. Antes você já vai estudando, porque, como eu sempre digo, o tempo que passa é o mesmo, vai se dedicando, mas já projete-se. Vai mudar. Mude. Não vai trabalhar aqui em Curitiba. Você quer ganhar dinheiro, quer viver disso, então você vai ter que se mudar. Exato. Na sua vida de jornalismo, enfim, faz tempo, né? Você se formou também. Por que você escolheu a Tuiuti em si? Rapaz, eu escolhi a Tuiuti porque é interessante, eu poderia ter ido para outros lugares. Sim. Eu acho que foi um comercial de TV. Vou ser bem sincero, eu faço publicidade. E no comercial de TV, olha aí, meus amigos, diretores de agências, no comercial de TV. Eu vi o comercial de TV, eu não sabia as faculdades que tinham em Curitiba, eu estava lá em Cianorte, e eu vi o comercial e falei, vou fazer aqui. E depois eu fiquei sabendo, né, que a faculdade tinha grandes professores, isso é verdade, né? A estrutura, não sei se continua a mesma, com que é a relação da estrutura em si atualmente, né? Mas os professores e os alunos que saem de lá, isso eu posso garantir, é gente boa. Agora, se você pudesse voltar no tempo e dar um recado, você agora atual, pro Felipe que estava iniciando na carreira de narrador esportivo, qual seria o recado? Isso é uma boa, hein? Iniciando a carreira de narrador esportivo. Isso. É bem complicado, hein?
eu poderia dizer assim, ó, o Felipe Lestar, 15 anos atrás, estude mais, bem mais. Porque passou por alguns perrenguezinhos já também, né? Porque, na verdade, Assim, a narração esportiva, ela pintou pra mim da seguinte maneira. Uhum. Eu tava, como eu falei pra Eu ia vocês. perguntar isso pra você agora, como é que surgiu? Eu narrava quando pequeno. Eu participei de uma campanha da Rádio Gaúcha, não tem se tem alguém escutando do Rio Grande do Sul, enfim. A Rádio Gaúcha fez uma campanha da Black & Decker, narrador infantil e juvenil. Acho que era isso. E eu ganhei as 2 categorias. Ganhei todos os produtos da Black & Decker, né? Porque eu já narrava, eu gostava de narrar. E aí eu dei uma pausa desse menino lá que tinha uns 12 anos e eu acabei virando outras coisas, né? E quando eu voltei na narração, era um momento que eu não estava preparado, eu não queria fazer. Eu passei perrengue no Premiere, que tinha lá uma estrutura enorme para eu fazer, e eu não me interessava muito. Comecei muito mal, inclusive, né? Porque eu não me interessava, eu não estudava direito para aquilo, mas aquilo sempre se oferecia para mim. E eu vi até os outros profissionais que me olhavam de canto, assim, mal me cumprimentavam, e pensava, pô, o que esse cara tá fazendo aqui, rapaz? Eu tô há 300 anos fazendo rádio, não ganho uma oportunidade, né? Mas a vida é assim. E de repente, se esse camarada tivesse estudado mais, tivesse feito uma faculdade, ele tava lá no meu lugar. E eu, por algum motivo, o Gil Rocha, muito responsável, o Gil e o Eduardo, né? O Eduardo foi um cara que me deu muita chance, e o Gil foi o que me deu a primeira chance, né? E ele lá, maluco, eu já abri guarda-chuva em transmissão. Né? Nossa. Tava pingando numa cabine, não vou dizer que estádio que era. Não falei nada pro meu coordenador, o Moisés Machinski, grande amigo meu, que inclusive ficou louco na hora, nem pro pessoal do Rio. Falei, cara, faz o seguinte, tá chovendo, eu vou abrir o guarda-chuva, vou fazer uma piadinha. Essa piadinha rolou lá um baita do e-mail, do pessoal do Rio de Janeiro e tal. Mas o Gil Rocha me mandou apenas uma frase no e-mail. Disse assim, olha, a gente aprende. Né? Maravilhoso. Então, eu fiz muitas coisas que eu assim me arrependo e não, enfim. Mas isso não foi uma coisa legal, né? Profissionalmente hoje eu jamais faria. Mas eu passei por muito tempo me adaptando naquilo para depois, quando eu vi o interesse do restante, e eu fui ficando mais velho, mais maduro, eu vi o interesse das pessoas naquilo que eu estava fazendo. Eu falei, rapaz, então deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui vale tanto assim? Aí eu comecei a trabalhar, comecei a melhorar como profissional. Certo. E os planos pro futuro? Cara, planos pro futuro. Eu tava dizendo aqui essa coisa com a locução na publicidade, que me trata muito bem, e é uma coisa muito importante isso. Que você tenha a noção de retribuir as pessoas que te tratam bem, que passam pela tua vida, tanto as pessoas quanto as situações profissionais. E a locução publicitária, ela me trata muito bem. Né? E eu nunca me dediquei para ela quanto ela se dedica para mim. Isso, relação financeira, relação inclusive até de status e de harmonia com a minha vida, né? E eu estou me dedicando bastante a ela, já fazem uns 2, 3 anos, mas firme, né? Com relação ao futebol, cara, eu tenho a vontade, de repente lá na frente, de quem sabe também não fazer como vocês estão fazendo aqui, uma emissora direcionada para esportes, né? Fazendo as transmissões de esporte nessa área, alguma coisa assim. Enfim, eu tô amadurecendo ainda. Isso que eu ia perguntar, você tem vontade de voltar pro rádio, fazer narração em rádio, igual você começou? Já fui diretor de rádio, né? Diretor artístico de rádio, junto com meu pai, né? Massa. Já trabalhei fazendo plásticas de rádio, fazia as vinhetas da rádio, editava, quer dizer, fiz de tudo, né? Sim. Então, rádio é um vício. O problema do rádio, todos os radialistas estão... que o rádio ele tem muito essa coisa ele te vicia. Exato. E muitas vezes o chefe, o patrão, o dono de rádio, que é o político, que não sabe nada de rádio, ele acaba se utilizando de você. Eu acho que a gente tinha que ter aqui no estado do Paraná, começando por Curitiba, fazer uma cooperativa de profissionais do rádio, porque eu acho que os radialistas, eles estão aqui, poucos estão sendo de maneira ainda muito minúscula a sua representatividade, com relação aos seus direitos e até mesmo com relação a um conjunto de ideias. Eu acho ainda que nós temos, aqui, eu falando do estado do Paraná, eu sou do Rio Grande do Sul, mas no estado do Paraná, nós temos assim eu acho, na minha opinião, um hiato muito grande com relação àqueles profissionais
talentosos, que hoje já estão mais velhos. Sim. E com vocês. Vocês estão chegando agora. Neste meio tempo, a gente não tem muitas pessoas que a gente pudesse fazer um diferencial. Nós temos vários talentos, mas não numa quantidade que outros estados têm. Então, neste período, acho que alguma coisa aconteceu, né? E por isso que eu falo, nós temos monstros aqui, profissionais que fazem rádio mais antigos, que vocês são a nível dos melhores do Brasil. Só que esse pessoal já está mais, de repente, até envolvido com o passar do tempo em outras coisas, porque o rádio não deu dinheiro para manter a família. Sim, exato. Já a gente falou de outros profissionais de rádio. Quem são as suas inspirações do começo? Quem você se inspira agora? Tanto em rádio como em TV? TV, na narração, eu gosto do Galvão, logicamente. Não o Galvão agora. Não ele agora. Como pessoa muito legal, como narrador, narra bem também, mas como jogador de futebol, você tem o ápice quando você está em tal idade. Sim. E depois você vai administrando, né? Joga com o nome, né? Mas o narrador na década de 90, espetacular, né? Silvio Luiz, Armindo Antônio Ranzolin, da Rádio Gaúcha. Caramba. Haroldo de Souza. São esses caras que eu gosto. E você meio que se inspira, então... Assim, no meu caso, para me inspirar para narrar, é complicado, porque como eu acabei fazendo de tudo... Sim. E isso aí, eu acho que isso aí é o comunicador que faz, né? O cara que tá lá na porta de loja hoje, para ganhar o dinheirinho dele. E depois ele tá trabalhando em outra emissora, ou foi fazer um bico em outro lugar, no supermercado. O cara é o comunicador. Sim. Ele é o comunicador, né? E quando ele acaba passando por vários setores, ele vai se transformando. Ele vai se transformando. Eu acabei me transformando como narrador. Então, assim, eu peguei de várias coisas que eu fiz, virou esse cara aí narrando. Certo. Você falou que meio que se inspira nessas pessoas. Lá no começo também eram os mesmos? Ou você mudou a sua ideia de ver a pessoa que estava lá no começo, quando você era mais novo e agora? Não, eu gosto muito da galera das antigas. Eu acho que o pessoal da década de 90, narrando futebol, eram os melhores. Certo. Assim, a narração, na minha opinião, ela tem um lado poético, né? Eu acho que se você tem um microfone, você tem o dom da palavra, não precisa mais. Quem entende de rádio sabe que o que importa é o que vai ao ar. Quem não entende de rádio quer colocar um sofá bonito, quer colocar lá um lustre legal. Vamos colocar o bebedouro de prata, lindo e maravilhoso, água geladinha. Quem entende de rádio sabe que o que vai ao ar é o que importa. É o profissional que pega o microfone que faz. Aqui a gente tem muito isso também. Nós temos algumas emissoras, e a RPC ela é muito boa nisso, ela tem um padrão de qualidade muito grande. A Massa também, estou acompanhando também, aumentou muito o padrão de qualidade. Mas tem outras emissoras que, com o passar do tempo, elas se ligam mais na iluminação. Porque o dono lá, o chefe, o diretor, ele não é o comunicador. Ele é um cara que foi subindo, trabalhava na parte técnica e virou o chefe. Então, a iluminação tá boa, então o programa vai bombar. Né? E o cara que vem do rádio, o comunicador, ele entende o que a população quer ouvir. Ele tem o feeling, o sentimento, ele sabe que o cara tem carisma. Desculpe. O cara tem carisma, o cara dá audiência. Sim. A mulher, a menina tem conteúdo, tem carisma, ela vai dar audiência. Porque as pessoas, elas querem algo autêntico, algo que seja verdadeiro. Certo. A gente vendo narrações de futebol e tudo mais, sempre tem o famoso bordão do narrador. E o seu, qual que é? O mais famoso, acho que é o Vamos pro Jogo, né? Marcante. Vamos pro jogo, é um marcante. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo! Vamos pro jogo! E ele surgiu de uma maneira interessante, porque, na verdade, eu comecei com aperte start e vamos pro jogo. Sensacional. Que eu, naquela coisa do videogame, e o Gil Rocha contou. Ele diz assim pra mim, olha, cara, depois lá na frente, que você estiver narrando mais, que a galera te conhecer, se você falar, a galera vai gostar, outros não vão, mas vai passar. Agora que você tá começando, não tá legal. E os caras falam, você colocou aquele cara lá que fala aperte start. E nós temos no mercado de Curitiba uma galera que se divide, né? Nós temos a turma do amendoim, da boca maldita, e tem uma galera mais jovial que gosta da...
Porque quando você faz na TV, você tem que meio que atingir todo mundo. Todos, né? De uma maneira que agrade. Não vai conseguir agradar todos, mas tem que ser uma média boa, né? Sim. E aí eu cortei o Aperte Stat e sobrou. Vamos pro jogo. E vamos pro jogo. Então, eu cortei o Aperte Stat e surgiu o bordão. Vamos pro jogo. Certo? Você é narrador esportivo de futebol, certo? Atualmente. De esportes. É. De esportes. Qual que é um esporte que você ainda não narrou que você quer um dia? Cara, o esporte que eu não narrei, eu acho que nunca narrei Fórmula 1. Stock Car. Eu acho que seria uma coisa interessante de fazer. Bacana. Eu acho que tem na Stock Car ou na Fórmula 1 sensações ali e um desafio grande de você conseguir fazer por bastante tempo, né, a narração, sem ficar na mesmice, sem repetir número. E ali tem muito de você conseguir ter o improviso e ter a emoção como característica, né? Certo. E também carnaval, cara. Eu gostaria de narrar carnaval. É uma coisa que eu vejo lá no tempo do Vanucci, né? O Luiz Roberto fez muito bem, mas no tempo do Vanucci, eu vi o Vanucci narrando e as pessoas perguntavam: você gosta desse negócio aí, rapaz? E muita gente não gosta, né, de assistir carnaval, enfim. E eu ficava mais porque eu gostava de acompanhar como ele fazia a transmissão ali. E eu falei: olha aí, rapaz, que legal. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer um dia. Ó, Felipe, tem muita gente mandando abraço aqui. O Alisson Rodrigues dizendo: boa tarde, sou fã do Luiz Felipe, suas narrações são emocionantes. Manda um abraço pra mim. O Alisson aqui de Curitiba. Alisson. Bacana. Tem uma galera aqui desejando aqui muito sucesso também pra Pop, mas mais pro nosso grande convidado de hoje, Felipe. Felipe, você falou agora há pouco da questão do estádio que tava vazando lá, caindo na cabine. Você começou narrando o jogo, não foi no Paraná, né? Não foi no estado do Paraná que você começou suas narrações. Eu comecei narrando, foi no estado do Paraná, então você já viajou para vários estados para fazer Série B, outros jogos. Você percebe que o futebol paranaense tem diferença para outros estados, tá mais forte? Como que você vê o futebol paranaense? Ou você tá falando com relação a talento? No geral. Olha, eu acho que assim, o estado do Paraná, ele tem uma coisa muito característica, que é a divisão na colonização, né? Ele é um estado ainda na federação, um estado novo, que você tem uma região que torce para os gaúchos, para Grêmio e Inter, uma região que torce para os times de São Paulo, e Curitiba que tem essa mescla, inclusive, com muitos torcedores de outros times aqui também, né? Então, sim, com relação a uma união em prol do futebol, acho que nisso está muito dividido, né? Você não tem, por exemplo, um alcance que tem a dupla Grenal, que está na capital e consegue atingir o estado inteiro. Times do eixo, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que também acabam pegando o estado inteiro. Eu acho que essa característica é uma característica determinante com relação ao desenvolvimento do estado do Paraná. Mas também nós temos em Santa Catarina, que também tem um apego com times do Rio de Janeiro, né? Mas nós temos no interior a Chapecoense, que é um exemplo de gestão, né? O nosso Atlético Paranaense vem sendo um exemplo de gestão, joga hoje contra o Boca. Exato. Tá a nossa torcida pro Atlético, as pessoas perguntam para mim: você torce para quem? Você torce pro Atlético? Você torce pro Curitiba, pro Paraná, pro Operário, pro Londrina? Eu torço pro Internacional. Olha que coisa. Jamais falei, tô falando aqui. Exclusivo. Exclusivo. Bora a tela aí, que é exclusivo. Bora a tela aí. Eu torço pro Internacional, eu sou colorado. E aí as pessoas: pô, você deve torcer para um... Rapaz, na verdade não. E o meu jeito de narrar, se você me colocar para narrar muito tempo uma partida do time da Rádio Pop, os caras vão dizer que eu torço. Sim. Para vocês. Entendi. Entendeu? Para outra rádio, porque o meu jeito de narrar é assim, a maneira como eu enxergo o futebol. Certo. Acho que, pra resumir essa sua frase, né? Você torce pro futebol como um todo, né? E eu pra tenho todos, essa coisa, né? Porque eu vejo aí essa situação do paranaense, que é um povo muito ordeiro, muito correto, até demais. Certo. Até demais. Então, assim, pode ir. Então você tem só para finalizar assim, você tem uma relação assim, por exemplo, o Petralha. Sim. Né? O Petralha, ele pensa que rapaz, vocês vão vir aqui, nós vamos descer o cacete de vocês, né? Então, assim, um pouquinho disso, até eu exagero um pouco na parte dele algumas vezes, mas um pouquinho disso, um pouco mais de protagonismo, nossos times tem que ter e começar a agir como. O Campeonato Paranaense subiu muito o nível nos últimos anos, né? Deu uma
A gente tá Graças a Deus. até conversando fora do ar aqui, a questão dos times da capital que tava dominando ultimamente. Você teve aquela sua narração épica do dia que o Operário foi campeão paranaense. Então, eu acho que o futebol paranaense cresceu muito. Você falou do Atlético. O Atlético tá representando hoje, não o Paraná, mas o Brasil da Libertadores, né? Cresceu muito em termos de representatividade. Sim. Né? Mas graças ao interior. Né? A gente está falando de organização, tanto Londrina e agora Operário, mostrando esta organização. Sim. A gente vê na tabela hoje da Série B, você vê que o Londrina e o Paraná estão lá em cima. O Paraná é segundo, Londrina quarto colocado, uma coisa assim. E o Curitiba, gente, o Curitiba é simplesmente gigante. Gigante. Se você colocar a gente que pensa pequeno, imagina, você pega uma Ferrari e põe um cara que está acostumado a dirigir outro tipo de carro. Um biarticulado. Não vai conseguir dar ele pode até andar rápido, mas não como o carro. Sim, exatamente. Andar, né? Não é uma crítica à direção, mas que precisa sim ter uma gestão muito eficiente do tamanho do clube. Ó, 995557168 é o nosso WhatsApp. Tem uma pergunta em áudio. Vamos ouvir aí, Evantozinho, fala lá. Olá, uma boa tarde aí para todos os ouvintes da Pop FM Curitiba aí. Aqui é o Evandro Tozinho que fala, eu também participo aí da rádio. Gostaria muito de estar aí hoje, mas infelizmente estou em horário de trabalho. Mas Felipe, queria fazer uma pergunta para você. Como que surgiu essa sua paixão aí para ser narrador? Como é que foi o início para você? E quais as técnicas que tem que se desenvolver para ser um bom narrador? Olha aí, técnica é bacana, hein? Ele que já narrou o jogo aqui na rádio também, o Evandro. Ah, que legal, Evandro. Cara, narrar futebol é uma coisa que tem aquela coisa, você não ensina um narrador. Sim. Né? Um narrador, ele surge. É como um comunicador. Tem sempre aquele na família que fala um pouco mais, né? Que normalmente é o que faz a piada. Então a comunicação está em você. No caso da narração, você começa narrando jogo de botão, você começa tendo a aptidão para fazer isso. Técnicas, rapaz, tem várias técnicas. Tem muitas técnicas. Eu digo para você que, eu até comento muito em casa, até a possibilidade de um dia, quem sabe, fazer um curso de narração. Mas não aquele curso de narração que o cara diz assim pra você, narra aí, deixa eu ver. E aí o cara fala todos os seus defeitos. Aí é fácil, né? A gente não tem defeitos em qualquer coisa que você vai fazer. Mas ensinar realmente a maneira como você tem que fazer, do jeito que você tem que fazer, para que você depois vá colocando a tua maneira, a tua identidade, a tua personalidade e vire um profissional. O Juliano Marcelo dizendo bem assim, Felipe, monstro da Ouvidor Pardinho. Grande Juliano. Como assim? Ouvidor Pardinho é uma praça aqui de Curitiba, pra você que tá nos acompanhando aí de fora. Ouvidor Pardinho, eu conheço o Juliano e outros amigos lá. Rapaz, não sei quanto tempo, hein, Juliano? É muito tempo. Nós somos os diretores dessa praça. Old school da Praça Ouvidor Pardinho todos os sábados. O Marcelo Martin pedindo pra você mandar um abraço pro pessoal do sul do país aí. Marcelo Martin é meu irmão. Olha que legal. O Marcelo é um dos orgulhos da família. O Marcelo é um empreendedor. Bacana. Trabalha em rádio também. Show. Tá se formando em advocacia, vai ser um advogado. Do jeito que ele vai ser dos bons. Manda um abraço sim, meu mano, pro Rio Grande do Sul, pra todo mundo aí. Bacana. E também o Luciano Castro dizendo Felipe é atleticano, hein? Então, cara, como já fui Coxa Branca, como já fui paranista, do Operário, do Londrina também. Aquele jogo que eu fiz do Londrina contra o Atlético Mineiro, nos pênaltis. Nossa. Rapaz, o que eu sofri ali, rapaz. E foi campeão invicto. Vou dizer uma coisa pra vocês. Quando a gente se junta, a gente é pé quente, a gente tem sorte. Verdade. Você falou dessa questão dos pênaltis, né? Acho que o narrador deve sofrer muito, independente se é o time do coração ou não, né? Na hora dos pênaltis, né? Até uma vez eu tava conversando com o Christian Toledo, ele falou isso no ar. Né? O Christian, comentarista da RPC. Ele disse, puxa, cara, se tem a possibilidade de sair pênaltis, é com nós, né? E acontece muito. Então, assim, a prática para narrar pênalti eu tenho bastante. Eu até fico mais tranquilo para fazer. Né? Mas eu digo uma coisa pra você, pro torcedor é um suplício. Agora pra quem não tá ali nem pra um nem pra outro é uma delícia, né? Bacana. O Eduardo Machado perguntando, o que é mais difícil, Lestar? Narrar estilo TV ou estilo rádio? São duas coisas difíceis. Não se engane você que o camarada vai dizer, é mais difícil narrar no rádio. Não é. É como se você fosse andar de motocicleta e andar de carro. São duas coisas completamente diferentes. Agora, um grande narrador,
de TV, eu acho que ele tem que ter passado pelo rádio. Bacana. Certo. 2:01, estouramos já o horário. Exato. Tem mais aí, Deixa eu Miller? só Vai mandar lá. os alôs aqui, ó, o Carlos Ricardo Deixar a gente lá, vai a tarde toda que, aqui. que você deu as dicas de dublagem, né, e falou, eu imagino mesmo e obrigado pelas dicas. O meu querido professor Patrick Ataíde acompanhando a gente aqui, falando que... me mandando parabéns pela condução do programa e desejando sucesso, continua aqui na Pop. E o grande, o mais novo radialista agora no Paraná, o Bruno Macedo também, tirou a sua Bacana. carteirinha de locutor Locutor. profissional. Agora tá tudo se achando, né? Um abraço, Bruno Macedo. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui nessa tarde, ter tirado um tempinho do seu foi tempo. Sua pra vida vir corrida? aqui. Vai, passa rápido, né? Passa muito rápido. A gente fala que passa rápido, a pessoa não acredita, mas realmente passa, né? Cara, sucesso pra vocês, que a galera que tá acompanhando aí já grave aí, curta a página, que acompanhe esses meninos, porque nós temos que fortalecer as nossas coisas do estado do Paraná. Nós temos uma coisa que é a hombridade enorme nesse estado. Sim. Nós somos exemplo do Brasil, nós temos muita coisa. Para quem viaja muito, volta para cá com muita saudade, né? E essa é uma cidade maravilhosa, o interior do estado também. Um beijo para os outros estados, mas este estado em especial é muito, muito, assim, no meu coração, repetindo a palavra, muito especial, né? Um beijo para todos. A gente vê que quando você fala do Paraná, os olhos brilham, né? A minha filha é daqui, né? Olha que legal. A minha filha é curitibana, né? E diz que curitibano não dá nem bom dia, nem boa noite, né? Ela, bom dia, boa noite, boa tarde, né? E eu amo demais essa cidade. E no futebol eu tenho essa coisa, acho que a galera percebe, né? Sim. Eu tenho esse meu lado meio passional, né? Algumas vezes até passa um pouco do ponto, mas é o que a gente sente de verdade. Felipe, deixar aberto aí pra você falar suas redes sociais, pessoal te procurar, quiser conversar com você aí no Instagram, Facebook. Olha, eu não sou muito ligado em rede social, eu gosto muitas vezes porque eu acho que ali é uma espécie de arquivo para eu deixar meio que a imagem da minha filha, um vídeo, alguma coisa assim. Sim. Meu Instagram normal, já recebi inclusive convites de outros que tem o meu nome, fakes no Instagram. só não seguir porque seria demais. Caramba, né? Mas enfim, no Instagram é Filho Pilestar normal, né? Facebook a galera que tá acompanhando aí, e é isso. Bacana. Isso. Felipe, muito obrigado mesmo, em nome da Rádio Pop FM Curitiba, de toda a nossa equipe, toda a nossa... A hora que você falou que ia vir, a galera ficou eufórica, muitos não puderam estar aqui por conta de trabalho e faculdade, mas volte sempre, como o Miller sempre fala, as portas da nossa rádio estão abertas. Agora você já sabe o caminho, é só vir. Pertinho de casa aqui, inclusive. Sério? Olha que moro bacana. aqui na General Aristides Ataíde. Pertinho. Do lado. Muito obrigado, Felipe, mesmo. Tá bom, meus queridos? Um abraço pra todos. Valeu. Obrigado. A gente finaliza aqui o programa, mas eu peço pra vocês continuar ligados amanhã. Deixa eu pegar minha agenda aqui, que amanhã tem convidado também no nosso programa, como sempre, né? Amanhã eu vou estar recebendo um Uber diferente, olha só. Amanhã um Uber daquela série famosa Breaking Bad, ele se caracterizou do Uber e até a balinha, que parece olha só. com aquele coisa ilícita, aquela droga ilícita, ele tem no carro para oferecer pros seus clientes que utilizam. É o Myron, que vai estar batendo papo amanhã a partir do 12:30 com live aqui no nosso Facebook também. Certo? Pra você que continua na Pop, a gente agradece a audiência e a gente volta amanhã a partir do 12:00 aqui na sua Pop FM Curitiba. Fica por aqui que eu tô chegando agora com 100